Perfeito, já está gravando aqui, viu? Lucas, Guilherme, Caio e Francisco e tudo mais. Vamos tentar fazer aqui só em meia hora, tá bom, gente? Para que o vídeo não fique muito grande e ninguém reclame com a gente. Vocês já estão sabendo que nós já estamos na nossa reta final, né? Mesmo bem na reta final. A gente, vou até já compartilhar aqui de cara a minha tela, vocês já vão olhar aqui a tela inteira, tudo bem. Compartilhar a tela inteira. Para fechar a nossa carga horária certinho, a gente só precisa de mais 3 semanas, né? Eu tive contando aqui. E olha que eu não computei os dias que a gente ficou mais de meia hora, porque falaram lá que se ficasse mais de meia hora tinha que computar 2 registros, né? Só computei certinho. Como as aulas são remotas, a gente não tem... Não falta, né? Não tem erro, não tem feriado, não tem nada disso, né? Não tem greve de ônibus, nada disso atrapalha as nossas aulas. Outras coisas atrapalham nossas aulas, mas elas sempre acontecem, né? Então, dá certinho até o dia 30 de outubro a gente termina. E para que a gente possa abordar o essencial, o fundamental da disciplina, vai dar tudo certo, né? Nós já estamos chegando aqui no nosso último assunto, que são vetores, matrizes e registros, né? Vetores, matrizes e registros, que são os nossos últimos assuntos. Na aula passada já falei para vocês sobre ordenação, passei até uns recursos pythônicos, né? Se a nossa aula fosse presencial, a gente ia ver mais coisas pythônicas, né? Mas isso vocês podem curtir aí na uma semana de férias que vocês vão ter, que eu acho que não é uma semana, são 3 dias de férias, vocês podem pegar. Outra forma de vocês pegarem mais detalhes da linguagem, é vocês buscarem livros específicos de Python, né? Livros específicos de Python que vocês vão pensar. Existem diversos livros que vocês podem até compartilhar lá no mural, tá bom? Mas vamos direto ao nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje, já que a gente já viu os registros, já viu as listas, a nossa última atividade, que foi um CRUDES e utilizando as listas, deu para ter uma noção das operações que são possíveis fazer com as nossas listas. Então, o que a gente tem que lembrar aqui rapidamente, né, sobre as listas? Elas representam, né, sequências de valores ou coleções de valores. Esses valores são zero indexáveis e é uma indexação automática, né? O que significa isso? A cada novo elemento que você incluir na sua lista, ele vai receber um endereço, na verdade é só um index mesmo. O primeiro elemento é 0, o segundo é 1, enfim, e vai nessa sequência desta forma, tudo bem? Depois disso, a gente viu também que as listas em Python, né, as listas em Python, que é a implementação que a gente está utilizando, elas têm uma série de métodos que ajudam a gente a lidar com a nossa coleção de dados. Então, as operações básicas, né, que é inserção, remoção, no início, no final, numa determinada posição, tudo isso a gente já tem métodos para isso. Então, você pode elaborar já o seu pensamento computacional para resolver este ou aquele problema e pode usar esses métodos. E por que não faz mal utilizar eles? Porque todas as linguagens de programação, nas suas coleções, elas têm isso, né? Ontem eu passei o dia programando em JavaScript, que eu estou seguindo um livro aqui de React, vou precisar de React para um negócio lá. E aí eu passei a estudar o React e estou estudando com TypeScript, né? E aí usei coleções lá toda hora, toda a mesma coisa aqui de Python, usei o map, tem for each, tem buscar, tem inserir, né? Tem uns nomes diferentes, pop, push, mas na prática é a mesma coisa, tá bom? Então o que importa é você saber quais são as operações que estão disponíveis nesse grupo de situações. Tudo bem? E aí, a gente chega no seguinte cenário. Perfeito, professor, elas são zero indexáveis, eu posso criar. Mas esses vetores que nós tivemos até agora, viu, gente? Eles são chamados, né, de vetores de uma só dimensão. Por que de uma só dimensão? Porque em cada posição você vai ter, de fato, um único valor, e esse valor não é multivalorado, né? Vamos chamar assim. Então, professor, pois não, Lucas. uma dúvida rápida. O nome certo seria lista ou vetores, ou seriam sinônimos um do outro? Perfeito, ótimo. É o seguinte, o nome desse conteúdo, né, de forma conceitual, genérica, são os arrays.
certo? São os arrays. Aí a tradução desses arrays aqui para o português, não tradução, mas o termo que ficou mais associado para nós na programação é vetor, certo? Então, quando você fala vetor em português, você está se referindo a uma coleção de elementos, zero indexáveis, certo? É uma espécie de uma coleção de alguma coisa. Cada linguagem de programação tem a sua forma de implementar. Por exemplo, em Java, a gente tem os arrays propriamente ditos, mas a gente tem também as listas, né? Os arrays, eles, não sei se lá em Java eles são objetos propriamente ditos, mas as listas são objetos. Como elas são objetos, então ela tem uma gerência maior. Em Python, isso é chamado de list, né? List. Então, tem diversas estruturas que funcionam como array. A list é a mais popular, a mais utilizada, a mais flexível, a mais poderosa. Então, é Python List. O nome do conteúdo é vetor, vetores e matrizes, tá bom? Então, esse é o nome de um conceito. Quando você está pensando aqui computacionalmente, você está numa mesa lá de uma sorveteria, está em casa, está no shopping, e está pensando em alguma coisa, um algoritmo para resolver uma determinada situação, isso em pensamento computacional, e você começa a ver detalhes de implementação, você vai falar vetor, porque vocês ainda nem sabem se vão fazer em qual linguagem e como é que é chamado naquela linguagem, tá bom? Na maioria delas é chamado de list mesmo, tá bom? Continuando. Então, nós temos aqui uma sequência linear que ela tem as posições. Então, você pode imaginar um vetor, ele na vertical, certo? Ele na vertical. Então, o primeiro elemento vai ficar, acho que a gente tem até isso lá no livro, essa imagem. Então, na primeira posição, tem um elemento, é a posição 0. Se tivesse um quadro, eu estaria desenhando. Na segunda posição, 1, 2. Então, você enxerga essa questão aqui em memória, que tem diversos elementos, perfeito? Porém, vocês que leram o capítulo lá do nosso livro, Pense Python, viram que tudo pode ser colocado como elemento de uma lista, como elemento, como item de uma lista, como item de um vetor. E aí vem aquele estalo. Cara, se eu posso colocar tudo numa lista, será que eu poderia botar outra lista? Certo? Então você fica pensando assim, será que eu conseguiria colocar uma outra lista? E a resposta é sim, né? É sim. Você consegue sim, de fato, colocar outra lista num vetor. E assim você tem uma noção, né? Deixa eu abrir bem aqui o Google Drive. Vocês estão enxergando aí minha tela, com certeza. E aí você vai ter uma noção muito parecida com o Google Sheet, né, que é o Excel, né, o clássico Excel. Vou até abrir aqui o Excel para que a gente possa. Tem a planilha de pesagem aqui, peso coletivo, vocês não querem ver, né? Deixa eu abrir aqui o Google Planilhas, isso. Perfeito. Vocês estão enxergando aí? Alguém fala aí no microfone, que eu não estou olhando aqui o chat agora. Tudo ok. Sim, sim. Perfeito, muito bem. Então, vocês imaginem aqui que nessa coluna A, quando eu faço o zoom, chega o zoom aí para vocês também, assim? Sim. Ótimo, perfeito. Então, vocês imaginem que aqui nós temos um vetor, vejam só, um vetor de 10 posições, obviamente a indexação aqui para os seres humaninhos reais não começa em 0, só para nós que começa em 0, né? Para as pessoas normais começam em 1. Então, aqui no primeiro elemento, você na primeira posição, você bota um 5, né? 7, enfim, você preenche até a 10ª posição. Ótimo. Não, ótimo não. Vou ajustar aqui esse negócio. Vou copiar e colar. Ótimo, perfeito. Então, você tem aqui, isso é um vetor, são os vetores como a gente já conhece dessas nossas 3 semanas, né? Vou centralizar aqui um pouquinho. Vou aumentar aqui a fonte. Tá bom? Aumentar a fonte, onde é que aumenta a fonte? Aqui no 12. Perfeito. E eu posso aumentar a altura das linhas aqui. Não é uma aula de Excel. Perfeito. Então, nós temos aqui 10 elementos. A gente já sabia disso. Então, se eu quiser acessar qualquer um deles, eu vou lá e boto o index. E qual é a proposta para que a gente possa fazer agora? Vejam só isso, né? Não se preocupem muito com o código, usem a imaginação de vocês. Então, aqui no primeiro elemento, em vez de eu colocar 5, veja bem, em vez de eu colocar 5, que é o inteiro 5, e se eu colocasse uma outra coleção de outros elementos
de 4 elementos. Vejam só. Então, vocês imaginem isso tudo aqui, que ele está ocupando a primeira posição nessa dimensão aqui, que é a primeira dimensão. Então, é como se na posição I1, vamos chamar aqui de I1, que na verdade é I0, se você mandar exibir, o que ela vai exibir? 5, 6, 7, 8. Então, o conteúdo da primeira posição vai ser um outro vetor. E, portanto, como eu acessaria uma posição nessa segunda dimensão, né? Então, na vertical, só para ter uma representação concreta disso, na vertical, a gente teria a primeira dimensão, que seria o primeiro nível de indexação, que a gente tradicionalmente chama de I, né? Essa primeira dimensão a gente vai nomeá-la como sendo I. E a segunda dimensão, que é essa, a gente vai chamar o nosso indexadorzinho aqui J para a gente acessar, para a gente brincar. Então, em cada uma das posições, eu vou até preencher todas aqui igual, quase igual. Deixa eu botar aqui 7, 8, 9. Deixa eu ver se ele vai fazer alguma coisa aqui automática para a gente. Perfeito, ele fez a sequência aqui. Então, vejam só, preste atenção. Agora nós temos aqui uma matriz. Por que nós temos uma matriz? Muitos de nós aqui lembra lá do nosso ensino médio que a gente estudou matriz. E as matrizes, né, Cícero, elas funcionam assim, a rigor, no começo, com 2 dimensões. A primeira dimensão vão representar as linhas, como se fossem as linhas, que é I, e a segunda dimensão vamos representar as colunas. Isso é só uma convenção, você pode dizer que essa dimensão de cima que seria a primeira dimensão, e essa vertical seria a segunda, tá bom? Então, vamos direto aqui no código, só para isso não ficar muito abstrato, né? Mas eu acredito que ficou bem claro ali para vocês como é que isso aqui está funcionando, tá bom? Eu tenho uma novidade aqui para vocês. Deixa eu ver aqui como é que faz. Qual é o Python que vocês usam aí nos computadores de vocês? Alguém falou alguma coisa aí no chat? Qual é o Python que você tem aí, Cícero? Professor, eu uso 3.8 aqui. Ótimo. E você, Cícero? O Everson, os demais aí, 3.8, né? Provavelmente. 3.8.5. É o 3.8. Perfeito, perfeito. Aqui na minha máquina tinha alguns problemas com esse negócio de Python, né? E aí, vocês lembram que o meu estava o 3.7, né? Mas se eu botar aqui hoje, está inclusive só Python aqui, simples, né? Aí, olha, está com 3.8.5. Mas o mais massa não é isso, 3.8.5 é a última versão que está lá como estável mesmo, né? Mas eu usei nessa semana aqui, descobri um negocinho chamado PyEnv, né? Eu já conhecia, só não tinha utilizado esse. PyEnv Versions, né? Então, vejam só. Então, aqui no meu ambiente, com esse PyEnv, que vocês podem dar uma pesquisada aí rapidamente como é que ele funciona, para mim foi super simples aqui no Mac para instalar ele. Você consegue instalar qualquer versão de Python, né? E consegue facilmente mudar de uma versão para outra. Então, aqui, ó, o comando Python está caindo no 3.8, né? Então, se eu botar simplesmente assim, Python-V, ele cai na 3, deixa eu sair aqui. Beleza, tudo bem. Python está aqui, na 3.8, tudo bem. E aqui no meu PyEnv, deixa eu botar PyEnv Versions, é só um off-topic aqui interessante. Eu baixei, inclusive, a versão Python 3.9.0, que foi lançada em beta, está em beta 5, como vocês viram aí, né? E se eu desejar mudar para ela, eu boto somente assim, PyEnv Global, que significa que ela vai funcionar em todo o meu sistema aqui, exceto no sistema operacional em si, que ele usa o próprio Python dele, né? E eu digito aqui o nome da versão, igual está descrito ali, ó, B5, vamos ver se dá certo. Pronto, eu vou digitar Python aqui novamente, né, ó, e ele já está aqui na Python 3.9.0, na versão Python 3.9.0. Eu achei muito legal, muito facinho, e eu não sei por que eu não usava isso antes, tá bom? Então, PyEnv Version, tem uma série de comandos. Aí, para você instalar uma nova versão de Python, né, basta você colocar assim, PyEnv, install e botar a versão. Eu quero testar alguma coisa lá na versão 3.4.0. Você pressiona Enter, ele faz o download e já fica aqui na lista. E aí você pode usar, tá bom?
Então, minha dica de hoje aí para vocês, esse PyEnv é muito, muito útil. Esse PyEnv não tem a ver com aquele virtual env que a gente utiliza para criar um ambiente virtual específico para um determinado projeto. A gente usa, inclusive, com parceria. Sim, o Ruby tem bem parecido. As linguagens, no geral, têm isso é muito bom, né? Porque, às vezes, a gente precisa testar alguma coisa. Eu vou deixar aí no Python 3.9, né? Para ver se estoura alguma coisa, né? Para ver se estoura alguma coisa. Deixa eu ver se o PT Python aqui funciona, né? O PT Python aqui não vai funcionar, eu vou sair, eu vou entrar no Python 8 mesmo. Então, já aqui facilmente eu vou botar, porque ele tem que instalar em cada uma das versões, né? Global 3.8.5. PyEnv, Global, pronto. Deixa eu ver se o PT Python aqui vai funcionar. Aqui, o PT Python. PT Python é um negocinho que eu conheci aí, um aluno me apresentou, que ele só deixa mais colorido as coisas. Então, vamos lá. Prestem atenção aqui. Então, eu posso criar um vetor vazio assim, a gente já aprendeu isso, né? Isso é um vetor, o tipo disso em Python, vocês estão enxergando bem aí, com certeza, mas eu vou dar um zoom aqui ainda para ficar ainda melhor para todo mundo. Pronto, olha que maravilha. Perfeito. Então, o tipo aqui de vetor é do tipo list, então é uma classe list. Só mais uma vez, né? Esses comandos são muito interessantes para você aprender sozinho algumas coisas. Você pode dar um dir, passando também o nome da sua variável para descobrir o que nós temos aqui, tá bom? Quem ainda não domina isso de Python, eu acho muito massa isso, né? Ter um terminal para que você possa explorar a linguagem. O type verifica o tipo, o dir me diz algumas coisas que tem lá. Essas coisinhas que tem aqui, esse dunder significa esse duplo underline antes e depois. Então, na comunidade Python, esse add que está selecionado aqui é chamado de dunder-add, tá bom? Dunder-add, dunder-dog, dunder-hash. Eles são métodos que são utilizados por protocolos ou convenções, outras situações aí. A gente pode sobrescrever esses métodos. Lá em PO, se vocês forem fazer em Python, vocês vão ver situações como essa. Mas, enfim. E aí vocês descobrem, como a gente está treinando agora, que o append é para inserir no final. Mas se você não lembrar como é que o append funciona, você pode chamar help, pega essa dica aqui, help append. Não é chamando a função, não tem um parênteses abrindo e fechando em append. É uma função help, e aí dentro você bota o que você quer pedir ajuda. E aqui tem a explicação de como você usa esse método, né? Então a explicação aqui é simples e direta, ele só disse que o append, deixa eu olhar, se eu mexer no mouse aqui muito abruptamente, ele fica zangado. Então, ele append, né, bota lá um objeto, anexa um objeto no fim da lista. Perfeito. Então, vamos fazer isso. Então, vetor.append. E eu passo o objeto aqui que eu gostaria. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não sou menino nem nada. Eu vou botar um outro vetor aqui dentro. Eu vou botar 5, 6, 7 e 8. Ótimo? Ótimo. Eu vou pressionar aqui Ctrl L só para limpar a tela, tá bom? Perfeito, Ctrl L. O nosso vetor está aqui, inclusive ainda. Se eu botar type vetor list, ele está aqui. Aí eu pergunto a vocês, eu quero que alguém me responda aí no chat, não, no microfone. Quantos elementos o nosso vetor tem? Qual é o len de vetor? Só um. Só um, né? Muito bem. Porque a gente chamou o append apenas uma vez, o Cícero respondeu ali no chat. Somente um. E qual é o index? O index, preste bem atenção, que é devagarinho para a gente ir assimilando essa situação. E você acessa na versão, no index 0, veja só, o elemento que está na posição 0 é um outro vetor. Olha que maravilha. Então, imaginem só, neste momento você tem uma planilha, que esta planilha, na dimensão linhas, que é a dimensão I, você tem apenas uma linha, portanto só tem I0. Se você tentar acessar I1, vai dar erro, porque não existe essa posição. Beleza, na primeira linha. E a primeira linha tem quantas colunas? 4. Ótimo, perfeito. Então, vetor 0, ou seja, me dá a primeira linha, eu mando aqui. Ótimo. E ele me traz a primeira linha inteira. Na primeira coluna tem um 5, na primeira coluna da primeira linha tem um 5, na segunda tem 6, 7, 8, nas duas seguintes.
E se eu desejasse agora obter um valor n, mas que esse valor n fosse o elemento que estivesse na primeira linha, lá na terceira coluna, como é que eu obtenho esse valor, pessoas? Digam aí no microfone, por favor. É 0, Vetor 2. 0, certo? Vetor 0, aí espaço 2. Depois do 0, no caso. Como? É assim, vetor Aham. 0, aí espaço 2. Aqui? Isso. Não. É o seguinte, vejam só. Abrir o final aí, botar o colchete e a posição. Ótimo, maravilha. Vejam só. Na prática, isso que nós temos aqui nesse momento, que está aqui selecionado para vocês, ó, quando eu selecionei isso aqui, isso é o elemento zero do nosso vetor. O elemento zero do nosso vetor é de qual tipo? List. Ó, eu dei um Ctrl C aqui só para ver. Ei, qual é o tipo de vetor zero? Olha, é um list também. Então, se esse elemento, vetor zero, é um list, para eu acessar seus elementos, eu acesso com um operador de acesso, que é o colchete, não é isso? Então, para eu obter o n, que é o terceiro elemento, eu vou chamar vetor. Ó, na primeira linha, eu quero o elemento terceiro, que está no index 2. Olha, deu certo aqui. Se eu verificar o que é que nós temos em n, nós temos o valor 7. Não é maravilhoso isso? Então, vejam só. Deixa eu até voltar aqui para o Excel. Neste momento, nós estamos com o nosso vetor desta forma aqui. Apaga. Pronto. Nós estamos com o nosso vetor desta forma. Só que o nosso vetor, ele é aqui na vertical, certo? Então, nós inserimos o primeiro elemento do nosso vetor, que foi o valor 5, 6, 7, 8 na forma de outro vetor. Vou até fazer melhor aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor. 5, 6, 7, 8. Então, é mais ou menos isso aqui. A posição 0. Vocês lembram que o vetor, o que ele guarda é o endereço de onde os elementos estão, efetivamente estão? Então, na posição 0, o que ele guardou é o endereço de um vetor de 4 posições. E se a gente chamar um outro append, que a gente vai chamar um outro append, a posição, tá aqui, deixa eu fazer isso aqui, inserir linha acima. Aqui eu vou chamar de dimensão I. E aqui eu vou chamar de dimensão J. Eu vou chamar de J para cá. Não, botar assim, I barra J. E aí vocês compreendem que na vertical é o I e na horizontal aqui é o J. Essa questão de vertical e horizontal é apenas algo didático para você compreender. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos botar mais elementos aqui no nosso vetor. Vou chamar o append aqui de novo. Append aqui de novo, ótimo, perfeito. 7. E dentro do append, observe que eu estou botando um outro vetor. 9 e 6. Perfeito. O len de vetor agora, vou dar o zoom aqui devagarinho. O len de vetor é 2, nós temos 2 elementos. Portanto, nós temos 2 linhas, porque nós estamos criando uma matriz. Nós temos 2 dimensões, tá bom? Então, se eu quiser agora mostrar o meu vetor, deixa eu mostrar aqui o meu vetor, olha como ele está. Vou botar mais um elemento aqui no nosso vetor. 0, 7, menos 1 e 6. Perfeito. Deixa eu mostrar como é que está o nosso vetor. Observem aqui, não precisa se confundir. Mas, nos extremos, nós temos os colchetes, que está representando que nós temos uma única lista. Mas nós temos 3 elementos dentro do colchete. Aqui o primeiro elemento, que é um outro. Aqui o segundo elemento. Aqui o terceiro elemento. Nessa perspectiva que nós estamos vendo aí, não está fácil ver que isso é uma matriz. Mas é uma matriz. Na primeira linha, na primeira coluna, primeira linha, primeira coluna 5, primeira linha, segunda coluna 6, primeira linha, segunda, terceira coluna 7, primeira linha, quarta coluna 1. Aqui é uma outra linha, aqui é uma outra linha. Se você estiver especificamente trabalhando com matrizes na matemática ou na computação gráfica, muito provavelmente você vai querer ver isso como na forma de matriz mesmo.
tá bom? Então a gente pode fazer já o seguinte: como é que eu percorro item a item de um vetor? Como é a estrutura que é preferida de repetição para a gente percorrer? For. O for, beleza. Então eu vou fazer já assim, ó. Vejam só. Para cada item em vetor é uma coleção, ele pode ser dado como elemento de controle para o nosso for. Ou seja, ele que vai definir quantas voltas o for irá fazer. Portanto, de acordo com o len dele, vão ser 3 vezes e a cada volta vai dar o i. E eu posso dar um print aqui em i. Pronto, olha como ficou com carinho agora de matriz. Porque para cada item do nosso vetor, o primeiro item deu print, ele avançou para o segundo item, deu um print para o terceiro item, deu outro print. Perfeito? Então, nós conseguimos acessar os elementos um a um. Normalmente, não muda nada, viu, gente? Não muda nada. Quem está estudando JavaScript aí, alguns alunos estão estudando, é muito bom compreender isso, né? Que tudo pode ser colocado em todo lugar, porque tudo é objeto, principalmente nessas linguagens modernas. E aí cabe você parar um pouquinho, raciocinar, dizer, poxa, mas é claro, se eu posso botar qualquer coisa numa lista, eu posso botar uma outra lista, né? Existem umas coisas muito loucas aqui em Python que eu posso, inclusive, botar dentro de uma lista ela mesma. Dentro de vetor, eu poderia chamar append vetor, e daria certo, né? Mas ia ficar uma coisa estranha. Mas a gente pode fazer isso. Agora, se eu não quisesse acessar esses elementos aqui, do jeito que eles estão, né? Eu não quero mandar escrever o vetor. Se eu desejar percorrer elemento por elemento, vejam só, eu quero escrever elemento por elemento, eu vou botar mais uma coisa aqui, mais um vetor aqui. Vamos ficar com uma... o Cícero está aí ainda? Tô sim. Cícero, como é que a gente chama uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas? Eu não me recordo. Alguém sabe aí ajudar o Cícero? Quadrada, não? Quadrática. Vamos chutar aqui quadrada, né? Então, nós temos aqui uma função quadrada, tá bom? Se eu desejar escrever essa nossa função, essa matriz, a gente poderia fazer assim, vejam só, né? Para cada linha, vou até chamar assim, né? Para cada linha em vetor, eu vou fazer mais. Matriz, vou criar um alias. Isso aqui é só um apelido, tá bom? Tanto vetor quanto matriz apontam para o mesmo local em memória, como a gente viu na aula passada. Então, eu vou fazer o seguinte. Para cada for linha em matriz, por favor, escreva a linha. Olha como ficou melhor para compreender. Então, professor, o senhor falou em relação a apontar para um local em memória, isso funciona só para vetores, no caso? Não, para objetos, né? Se você dá uma olhada no vídeo da aula passada, eu criei um objeto aluno lá pelas tantas, e aí depois a gente instanciou esse aluno, só demonstrando aqui um pouquinho de orientação ao objeto. E nós pegamos a variável aluno e atribuímos a outra variável, aluno 1, aluno 2. Só que essas duas variáveis não eram 2 alunos, eram 2 referências para o mesmo objeto em memória. É como se 2 pessoas tivessem um controle remoto de uma mesma televisão, tá bom? Então, o controle remoto não é a TV, é só uma forma de você acessar a TV. Assim como esta variável não é a matriz, não é um vetor de vetores. É um ponteiro, uma referência para o vetor efetivamente que está em memória. Ok, Lucas? Ok. Ok, perfeito. Ok, agora, vejam só aqui. Como é que a gente chama, pessoas? Prestem bastante atenção aqui, já vou começar um nível já mais complicado. Na hora que eu completar 15 minutos, vocês me avisem aí. Vejam só. Como é que chama esses elementos que ficam, esses que eu estou passando o mouse aqui em cima? Ó, o 5, o 8, o 7 e o 6. Como é que a gente chama ele? Diagonal principal. A diagonal principal. Muito bem. Prestem atenção aqui, né? Eu quero que vocês comecem a olhar assim com esse feeling assim de programador. Qual é o endereço de cada elemento desse? É um endereço composto, não é isso? Então, cada elemento tem o seu endereço de linha e seu endereço de coluna. Qual é a linha do 5? 0.
Zero. Qual é a coluna? Zé. Zero também. Perfeito. Qual é a linha do 8? 1. E a coluna? 1. E a do 7? 2. 2. E a do 6? 3. 3. Perfeito. Então, o que nós temos em comum com os elementos da diagonal principal de uma matriz? Os índices. Os índices. O que eles são? A linha e a coluna são iguais. Não é isso? Muito bem. Então, se fosse pedido para vocês, criem uma matriz de ordem tal, quadrada. Então, a matriz de ordem 4, quadrada. Receba esses números do usuário. E aí a gente vai fazer aqui bem devagarinho, tá bom, gente? Bem devagarinho. Logicamente, tem diversas outras formas para fazer, umas mais otimizadas, outras mais inteligentes, mas é para a gente pegar a compreensão. Para eu percorrer a matriz elemento por elemento, eu tenho que fazer 2 fors. Não sei se vocês perceberam isso. Eu não estou fazendo o for aqui na segunda dimensão. Eu estou só mostrando a segunda dimensão. Eu mandei printar o vetor inteiro, mas eu poderia printar um por um. Então, se eu desejar imprimir cada um dos elementos da matriz, tem diversas formas de fazer. Eu vou fazer uma forma mais explícita aqui, tradicional para a gente. Então, o I irá representar os índices das linhas. Então, vejam só. For I in range, len de matriz. Vejam só. Se eu fizer isso aqui e dar um print I, esse I vai variar de acordo com o tamanho da matriz. A matriz, para efeitos de um único for, ela é um vetor simples, normal. Ela não sabe que ela tem mais poderes, né? Então, ela é um vetor que tem 4 elementos. Se eu fizer for I in range len de matriz, vai ser de 0 até 3, de 0 até 3, certo? Só que tem uma coisa que a matriz aí não sabe, que nós vamos já saber. Que cada index I desse, se eu acessar o elemento I, eu posso fazer um novo for para essa segunda dimensão. Então, é mais ou menos isso. O I vai variando aqui nas linhas, I0, I1, I2, I3 e I4. Só que para cada I, eu posso gerar um outro for que vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Compreendeu, Lucas? Sim, professor. Muito bem. Graça e paz. Vamos fazer, então, o seguinte. Prestem atenção. Então, está aqui o nosso for. Prestem atenção. Olha, não é para se confundir. Eu vou fazer da forma hard. Para cada J, o que serão os J? Serão os índices da segunda dimensão. E range. Eu tenho que pegar o len, ou seja, eu tenho que pegar o tamanho do elemento da primeira linha. Onde é que está o elemento inteiro? A primeira linha inteira aqui, ó, uma linha qualquer inteira. Onde Seria matriz, cochete e... Ótimo. Olha que maravilha, cara. Isso aqui é maravilhoso. Eu sei, e foi demonstrado no começo do vídeo, você pode voltar no começo do vídeo, que se a gente der um type em matriz colchete e o type vai ser list. Logo, isso é uma lista, logo isso tem len, logo ela tem elementos. Então, eu posso fazer isso aqui. Observe que essa construção não é para ser difícil para você. Basta você prestar atenção no que que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma planilha tal como essa aqui. Ó. Tal como essa aqui. Então, no index I, vejam só, a matriz é isso tudo. Aqui eu estou representando só pelos endereços. Então, tem 2 elementos. O I vai variar de 0 até 1. Só que aqui, para cada J, vejam só, 2, 3, vou botar aqui. Deixa eu só mudar aqui a cor para ficar mais legal. Aqui, muito bom. E aqui. Muito bom. Vejam só. Esses aqui são os valores que vai assumir. Se a gente aumentar aqui, no nosso caso, nós tem 4 posições, né? Então, vai desse valor até 3. Deixa eu repetir aqui os valores. Esse negocinho aqui significa só um ponteiro, né? Como se fosse um ponteiro. E os elementos, efetivamente, serão esses que nós estamos vendo aqui em negrito. 5, 6, 7, 8. Voltamos aqui ao terminal. Então, o elemento matriz I,
quando o i for 0, quem é ele? É isso tudo. É um vetor. Então, eu posso chamar o len dele, que o len vai ser 4, inclusive. Então, o i vai variar de 0 até o len de matriz, menos 1, ou seja, de 0 até 3. E o j, em cada volta, se for uma matriz quadradinha, tudo preenchidinha, tudo certinho como a nossa aqui está, matriz i vai ser um vetor, e ele tem len, e o j vai variar de acordo com o tamanho dele. Perfeito. Agora, como é que eu pego o elemento corrente, né? Eu quero pegar o elemento corrente. O elemento corrente significa que eu vou estar fazendo o seguinte. Para cada valor de i, quando i for 0, j vai variar de acordo com o tamanho do elemento que está inserido na posição 0 da matriz. Portanto, j vai variar de 0 até 3. Quando o i for 1, de 0 até 3. Quando o i for 2, o j de 0 até 3. E quando o i for 3, o j vai de 0 até 3. Tá bom? Então, a gente... Parece uma... aquela tabuada. É isso mesmo, parece mesmo com ela. Eu vou fazer o seguinte, vejam só. Para cada valor, eu vou fazer o seguinte, vou botar isso aqui, eu vou botar assim, i, aí eu boto aqui, i, aí, vírgula, j, colchete, variável j. Vocês lembram disso aqui? Aqui é uma string normal, só que dentro do curly brace, né? Curly brace, a gente tem o i e o j, tá bom? Como é que eu pego agora? Aí eu vou botar aqui essa setinha para indicar o elemento. Como é que eu acesso o elemento em si, o número inteiro que está numa determinada coluna e linha? Matriz, Matriz, colchete, J. Matriz e J. Professor quase que eu não entendo isso aí lá na matemática. Olha que legal. Então, vamos pressionar Enter para ver se está errado logo. Eu quero saber logo se está errado, que é para eu aprender uma coisa nova aqui, né? Pronto. Deu errado? Parece que não, né? Parece que deu certo. Vejam só. O i variou, ó, quando na primeira volta do j, do i, desculpa, na primeira volta do i, o j assumiu 4 valores, ó. É como a tabela verdade lá do Ricardo. Não é isso? Dos binários lá. O i, quando for 0, o j variou de 0 até 5. Então, o que significa isso? Na primeira linha, eu acessei as colunas 0, que tem o valor 5, a coluna 1, que é a próxima coluna, 7 e 8. Tá bom? Aí só então, quando esse for mais interno completou o seu trabalho, aí ele voltou para o for mais externo e foi fazer a volta i igual a 1. E aí ele chegou no for, aí o j zerou de novo, porque ele chamou o len de um novo elemento. Qual é esse novo elemento? Matriz colchete 1, que é o segundo vetor lá, que vai representar a segunda dimensão. E aí depois partiu para a terceira volta do se for mais externo e executou o for mais interno 4 vezes e só então foi pegando aqui os valores de i e j. E por fim completou. E aí, Lucas, faça um comentário. É impressionante isso. Faça um comentário aí, Caio. É totalmente parecido com a matemática aí, né? Só que adaptado. Se a gente pegar, não sei se vocês têm um link, mas acho que está lá no Classroom, tem um link para as listas do professor Python, professor Fábio. Tá aparecendo minha careca aí no vídeo ou tá cortando? Tá normal. Tá normal, tá bom. Lá na lista do professor Fábio, vocês vão ver que tem diversas questões sobre matrizes, que são questões de matrizes mesmo lá da matemática, né? Para você calcular determinante, fazer operações, né? De soma de uma matriz, multiplicar uma matriz por um inteiro. Deixa eu ver o que mais. Fazer a matriz de transporte. Então, são coisas que você não vai construir esse raciocínio aqui em Python, em JavaScript, seja o que for. Você vai construir o raciocínio, que é o pensamento computacional, na área de domínio. Você vai ver lá no papel, vai fazer um caso, segue aqueles passos da primeira aula. Como é que eu calculo, eu percorro linha por linha, coluna por coluna, como é? Porque eu já sei percorrer linhas e colunas, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, eu quero apresentar aqui
apenas os elementos, vejam só, Ctrl L aqui para limpar. Eu quero apresentar apenas os elementos da minha diagonal principal. Qual é a intervenção que eu devo fazer aqui para eu manter ainda dois fors, né? Não vou deixar só If igual, I igual a J. igual a J. Igual é assim? É, né? Pronto. Esse aqui funciona no tab. Então, nesse momento aqui, o for vai girar duas vezes, certo? For dentro de for vai gerar uma complexidade no nosso algoritmo, certo, gente? Isso vai gerar uma ineficiência. Enfim, pode ser necessário fazer isso, muitas vezes é necessário, né? Porque isso aqui, a cada vez que você aumenta a dimensão da sua matriz, isso vai explodindo, a curva do gráfico vai acelerando, né? Isso vai elevando aqui ao quadrado, nesse caso é complexidade O de N2, né, me parece. Enter. Olha que legal. Então, se a gente der uma olhada lá na nossa matriz, os elementos da diagonal são 5, 8, 7 e 6. Vamos procurar. 5, 8, 7 e 6. Não é legal isso? Muito interessante, tá bom? Se alguém pedir para você fazer uma manipulação qualquer numa matriz, você pode utilizar vetor de vetores. Vetor de vetores. Tudo bem? E digo mais para vocês, caso você tenha um tempinho aí para pensar depois. E se eu colocasse na segunda dimensão, em vez de números inteiros, um outro vetor, o que nós teríamos? Nós teríamos mais uma dimensão na nossa matriz. Então, nós teríamos x, y e o z da profundidade, né, da perspectiva. E aí você pode brincar do jeito que desejar. As matrizes, elas são um elemento crucial em computação gráfica, né? Crucial mesmo. Porque para você representar um pixel, ele é uma matriz, mas nem sempre é uma matriz de apenas duas dimensões, né? Isso você chama de matriz se desejar, né? Mas acho que os nomes lá são esse mesmo. Mas, enfim, é um vetor de multidimensão. E aí cada dimensão pode ir guardando informações relevantes. É o pixel, que é a cor, né, em si, pode ser a transparência, a saturação, muitas coisas podem ser guardadas lá. Que hora é essa? Deixa eu olhar. Nós começamos 6h10, estamos com 40 minutos. Tudo bem, meninos? Deixa eu olhar aqui para a cara de vocês. Cadê o José? Não veio hoje? Tem alguma coisa aqui no chat? Matriz quadrada, ao invés de igual, pode ser utilizado o as. Em que ponto era esse, Harrison? O Rubi, acho que não está aqui a pessoa que eu estava procurando, tá bom, gente? O Zé Ricardo. Mas eu espero que seja bastante útil para vocês, né? Primeiro, vocês vão ter que fazer algumas questões. Eu não estou passando muita questão, não quero fazer isso, né? Está muito quente, fez 41 graus hoje. Não é para ficar muito cansadinho fazendo questões. Mas eu vou tentar elaborar uma, mas as listas estão lá, com as questõezinhas de sempre, que você pode treinar exaustivamente para ir ficando cada dia mais fluente, principalmente, né, com o pensamento computacional, porque você não sabe se você vai trabalhar com Python, ou com Java, ou com JavaScript, ou com PHP. E a gente não sabe qual vai ser a principal linguagem na época que vocês chegarem no mercado, tá bom? O mais importante é vocês dominarem a linguagem em si, o pensamento computacional em si. E a linguagem, sim, para agora, ela é muito importante e é maravilhosa, né? É maravilhosa mesmo, então ela não atrapalha você, por isso que Python foi escolhida para ser a primeira linguagem nossa aqui no curso, e deve ficar por um bom tempo sendo, porque ela permite você rapidamente sentir as coisas. Tudo bem? Podemos avançar? Só mais um pouquinho aqui, até dar 10. Perfeito, muito bem. Agora vejam só, olha para cá, Lucas. O que é que tem aqui na minha tela? A matriz. Maravilhoso. E se eu colocasse aqui, Lucas, isso aqui, olha que legal. Então, vou escrever John não, vou escrever Zoe. É, 33. Eu tenho 36 anos. A Zoe tem 19.
Então, aqui é o salário. R$ 1.045. Essa aqui está recebendo só o auxílio. Muito bem. Eu vou botar aqui IFP, UFP, UESP e IFP. Muito bem. O que nós temos aqui, Cícero, por favor? Temos uma matriz, só que nós temos aqui uma organização de dados que se relacionam entre si. Beleza. Então, vejam só. Como matriz, ou, enfim, os vetores, a gente pode botar tudo neles, a gente pode utilizar ele para o nosso benefício. Então, se eu pedisse para que vocês realizassem, vocês já sabem fazer o CRUD, não sabe, Lucas Gomes? Isso. Muito bem. Se eu pedisse para vocês fazerem um CRUD agora de cadastro de alunos, e eu dissesse, faça um CRUD e faz as mesmas operações, eu acho que eu vou até fazer isso, vou copiar e colar, e vou só dizer, onde você vê números significa um aluno. Os atributos de cada aluno são nome, idade, renda e a instituição. E, por enquanto, o conhecimento que você tem de vetores é esse que foi apresentado até agora. E você conseguiria organizar isso num vetor de vetores? Sim, óbvio que sim. Então, você conseguiria colocar, sim, dentro de alunos, um novo aluno, um outro aluno, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui no terminal mesmo, mas depois eu copio esse terminal e gero um gist lá no GitHub e mando para vocês, tá bom? Para que vocês possam olhar esse código depois junto com o vídeo. Vejam só isso aqui. Para eu criar a minha lista de alunos, que vai ser uma lista mesmo de alunos, eu vou chamar, o que eu preciso, né? Vejam só. Eu vou só chamar assim, alunos. Não precisa ficar confuso, isso vai ficar gravado, você vai repetir essa live várias vezes, é somente 1 hora de live. Alunos. O que é alunos? Perfeito? Você, Ciro, tá aí? Professor? Sim. Declarou Isso. um array vazio. Que depois que o append vai inserir os alunos. Ótimo, maravilhoso. Cícero, eu quero o seguinte, eu quero uma função, eu posso declarar a função aqui no terminal. Eu quero uma função que eu mande para ela os 4 atributos, né, que é nome, idade, renda e instituição, e que essa função me retorne um objeto aluno. O que é um objeto aluno para a gente aqui? É uma linha. O que é uma linha? É um vetor. Compreendeu? Eu quero criar uma função para isso. Você pode me orientar? É uma função novo aluno. Ok. Diga. Def. Novo aluno. Quais os argumentos? Os argumentos é o nome do aluno, o salário, a idade, o salário e a instituição. Qual é o papel desta função? É retornar um novo aluno, não é isso? Sim. Um novo aluno. A gente tem diversas formas para fazer isso. Mas um aluno ele vai ser um vetor, Cícero? Sim. Porque ele vai ser um vetor de vetor. Ótimo. Então, um aluno é um vetor. Alunos é um vetor de vetores, não é isso? Muito bem. Eu posso criar o aluno vazio. Tem diversas formas de fazer, tá bom? Eu criei o aluno vazio. Agora nós estamos numa só dimensão. Se eu quiser inserir um elemento na posição 0 desse vetor, como é que eu faço? Aluno.append. Parênteses. Isso. O que é que eu vou botar aqui primeiro? Pode. Nome. Nome, 2 pontos. Aí o nome. Nome. Aí é aluno.append. Uhum. Parênteses, idade. Aluno.append. Parênteses, renda. E aluno.append. Parênteses, instituição. Não precisa ficar apreensiva se você não estiver acompanhando tudo. Está gravadíssimo aqui. Acho que está gravado. Instituição.
Esta função, qual é o papel dela, Cícero, de novo, só para eu lembrar? Criar um objeto aluno dentro de alunos. Uhum. E aí, com os atributos popular, o aluno, populamos. E agora eu tenho que fazer o que com esse aluno? Tem que retornar ele. Tenho que retornar ele. Muito bem. Aqui é a nossa função. Nós temos, eu posso até perguntar aqui, o que é esse novo aluno? Esse novo aluno é uma function. Ele recebe 4 argumentos e ele retorna uma lista. Então, se eu quiser inserir um novo aluno, em alunos, o que eu faço? Alunos. Tá zeradinho aqui, alunos, né? Certo? Alunos.append. Isso. Observem o S, nós estamos trabalhando em alunos. O que mais? Parênteses. Novo aluno. Observe, o que o Cícero vai fazer aqui para a gente é chamar uma função já no local que ele quer enviar alguma coisa. Como essa função retorna um objeto, então ele vai chamar o append só depois que novo aluno for executado. O que é que eu mando aqui como argumento para essa função? E agora os parâmetros. Os nome, Rogério, a idade 36. 6, a renda 1.800 e a instituição. Wish. Bem, pode pressionar Enter? Pode. Eu quero que você erre alguma coisa que é para a gente explorar. Perfeito. Qual é o lane de alunos? Lucas Gomes, qual é o lane de alunos? É um. Tem um aluno. Olha que maravilha, muito bom. É isso que o Cícero fez aqui, a gente poderia fazer em 2 tempos. Seria, tipo assim, aluno 2, eu crio uma variável aluno 2, e a ela eu atribuo a chamada de novo aluno, passando os atributos. Quem que tá bom de memória aí, qual é o segundo aluno lá? Ninguém tá bom de memória, é o João. João... Aqui é uma convenção que a gente disse. A gente convencionou que a primeira coluna é o nome, que a segunda coluna é a idade, que a terceira coluna é a renda e que a quarta coluna é a instituição. É uma convenção, por enquanto. Por que é uma convenção? É 1.500 aqui. Porque os índices aqui são numéricos ainda. Então, se eu para um determinado aluno, está aqui, ó. Existe aluno 2, está aqui aluno 2. Aluno 2. Está aqui. Ele é um vetor e ele tem dados dos diversos tipos, porque os vetores, em geral, podem ter de qualquer tipo. Em alunos, nós temos quantos alunos agora, Caio? Agora a gente tem 2. Então, len de alunos dá 2? Não, ainda não, porque ainda não colocou aluno 2 Tem que adicionar ele. em alunos. Isso, perfeito. Muito bem. Nós temos 2 alunos, um foi colocado na lista de alunos e o outro não, certo? Só que nesse momento, nós temos uma variável que aponta diretamente para o aluno lá, que é aluno 2, né? Se eu quiser ver só qual é a instituição desse aluno, como é que eu faço, gente? Eu quero ver qual é a instituição do aluno 2, que ele não está na lista ainda, mas eu quero ver qual é a instituição dele. Aluno 2, colchete 3. Aluno 2, olha que legal. O index é inteiro, né? 3, ele é da USP. Mas quem é esse aluno mesmo? 0, João. Então, eu vou botar o João em alunos. Alunos append, aluno 1. Olha, então, o elemento... É aluno 2, né? Vai ser um outro vetor, tal qual a gente viu no início aqui dessa live. Vai dar certo, tudo certinho. Deu certo, Cícero? Não, porque aluno 1 não foi declarado, foi aluno 2. Ah, muito bem. Ok, agora o len. Quantos alunos nós temos? Aqui, alunos. 2. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu quero adicionar mais um aluno, para a gente ficar com 3. Então, eu vou criar um outro aluno aqui. Eu criei uma função que cria alunos, né? Isso é bom demais. Aluno X, novo aluno. E eu vou passar os atributos aqui, que é Zoe, 19, é o auxílio emergencial e é do I. Muito bem, aluno X. E eu mando botar lá em alunos a Zoe. Aluno X. Muito bem, nós temos agora 3 alunos. Nesse momento, nós temos uma matriz como essa daqui que vocês estão vendo. Está desse jeito aqui.
Observem só. Deixa eu sair aqui mais um pouquinho. Muito bem. Se eu pedir aqui para mostrar alunos, lá em alunos, quem é o aluno 1? É o João. Quem é o aluno 2? É a Zoe. Quem é o aluno 1? Quem é o aluno 0? É o Rogério. Tudo bem? Tudo sim. Agora eu quero o seguinte, Caio. O Caio está aí ainda, faltam 5 minutos para encerrar a live, cara. Tô aqui, professor. Eu quero criar a seguinte função. Eu quero criar uma função assim. Lista de chamada. Essa lista de chamada vai apresentar assim. 1 ponto Rogério, 2 ponto João, 3 ponto Zoe. Eu preciso criar uma função chamada lista de chamada. Que eu vou mandar alunos para lá e essa função ela deve escrever na tela, numerando a partir do número 1, do lado o nome do aluno. Somente o nome. Como é que eu faço isso? Caio. Dá pra botar dentro de um for pra ficar rodando, gerando cada um, quando for coisando. Vai dizendo mesmo bem na prática. Def, lista chamada, não é isso? Isso. O que ela precisa receber como argumento? O nome. Exato, nome. O que ela precisa receber? Universitários. É o número da chamada e o nome. Não, veja só. O objetivo desta função é... Ela recebeu os alunos. Dado o nosso banco de dados de aluno, nós temos um banco de dados de aluno. Dado esse banco de dados de aluno, ela vai receber o banco de dados, só que o que ela vai mostrar na tela, ou seja, os prints dela, é 1, o nome do aluno, 2, o nome do aluno, 3, o nome do aluno. Então, ela precisa receber o quê? O aluno. O banco de dados. Muito bem. Nós vamos chamar de alunos aqui, só para não ficar muito confuso no começo. Alunos. Muito bem. Agora, eu preciso percorrer aluno por aluno. Onde é que meus alunos estão? Em alunos, não é isso? Então, veja só. For aluno em alunos. Por que eu chamei isso aqui de aluno? Eu poderia chamar de I, de J, de K. Mas o nome mais significativo para essa variável temporária é aluno. Porque eu sei que nessa minha matriz, os elementos dela, ou seja, na primeira linha, nós temos um vetor de alunos, na segunda, um outro vetor. Então, para cada aluno, em alunos. O que eu preciso fazer aqui agora? Pegar o nome do aluno. Nome. Como é que eu pego o nome do aluno? É aluno na posição 0. Aluno na posição 0. Por que eu não preciso botar 2 colchetes aqui? Porque esse nosso primeiro for, como ele não é um for in range, é um for in collection, ele já vai me dar a primeira linha inteira. Então, os elementos dessa coleção aqui, alunos, eles são um vetor. Olha, eles são um vetor. Então, for aluno, em cada volta, a variável aluno vai assumir esse vetor, que tem 4 posições. Para eu pegar o nome lá dentro do for, eu acesso a posição. Perfeito. Agora eu preciso escrever assim, ponto e o nome do aluno. Eu vou precisar de uma variável temporária, né? Eu vou chamar num atual. Num atual vai ser... Essa é uma das formas, tem uma outra forma de fazer aqui, com enumerate, por exemplo, ou com for in range, daria para fazer de diversas formas. Eu vou botar aqui o F, olha, eu vou colocar a minha chamada. Num atual, e aí eu vou botar um traço e o nome do aluno. E aí eu incremento o num atual em uma unidade, que é para na próxima volta, num atual ser 2, depois 3, depois 4. Tá correta já, Caio? Parece? Tá certo? Acho que sim. Essa nossa função aqui, ela tem return, gente? Tem que Não precisa, né? Por que ela já dá um valor. Você vai mostrar um valor. o papel dela, eu deleguei a ela a função de escrever alguma coisa para o usuário. Isso é um papel da main, mas eu disse, não, você pode escrever na tela uma lista de chamada dos alunos. Muito bem, deixa eu pressionar aqui, então, Enter.
função está definida. Agora eu vou chamar a nossa função. Lista chamada. Eu mando alunos para ela, porque eu tenho uma variável alunos aqui. Vamos ver, se tiver algum erro, a gente corrige. Pam. Deu certo, Caio? Deu, Isso é maravilhoso. com certeza. Muito bom. A gente pode inserir novos alunos. Vamos inserir aqui novos alunos. Alunos.append. Aí eu vou chamar novo aluno diretamente aqui. Novo aluno. O primeiro atributo de novo aluno é o nome, Itamar. Itamar tem 37 anos. O Itamar ganha R$ 2.000, ganha mais do que eu. E o Itamar é da UESP. Pronto, está aqui, inseriu normalmente. Agora, a gente pode pedir a lista de chamadas novamente. Eu vou pressionar aqui Ctrl L, só para o terminal limpar. Lista de chamadas novamente. 4 alunos. Lucas Gomes. Ô, professor. Consegue fazer um grupo com as seguintes opções. Novo aluno. Aí você vai pedir ao usuário. Digite o nome do aluno, digite a idade, a renda, digite a inscrição. Depois, listar alunos. Depois, editar aluno. Depois, remover aluno. Acha que sai um CRUD? Ah, dá para fazer. Dá para fazer. Ah, professor, Senhor, eu só queria adicionar uma curiosidade que o primeiro CRUD, aliás, o segundo que o senhor tinha passado, eu fiz numa linguagem chamada Julia. Aí eu estava pesquisando algumas coisas e descobri que na estrutura das matrizes, dos arrays dessa linguagem, já é por padrão os valores unidimensional, bidimensional e tridimensional. Uhum. Achei bem interessante. Bacana, é legal. É Julia, né, o nome da linguagem? Eu não olhei seu código. Julia. Tá bom. Essa linguagem é do Brasil, não, né? Ela é, acho que é americana. A Aí Julia ela não é tem... do Brasil. A que foi Tá criada bem. no Brasil, que é muito usada é Pois é. Lua. É a Lua, eu sei que é a Lua mesmo. É verdade. Bacana, gente. Tem muita coisa para falar, mais coisas para falar sobre isso. A gente fala na terça-feira, tá com 1 hora já aqui de live. Mas o que eu gostaria que vocês imaginassem, né? Porque o pensamento computacional é que vai dar a liberdade para vocês. É que vocês estão livres com as listas para fazer o que desejar. Então, qualquer estrutura de dado que você pensou aí, isso vai dar certo, isso vai funcionar. Não tem dificuldade. Eu poderia, inclusive, fazer o seguinte aqui, ó. Vejam só, eu poderia botar aqui uma quarta dimensão, viu, Cícero? Uma quarta dimensão não, uma quarta posição em aluno, onde aqui seria uma lista de linguagens que ele sabe. Vou até botar assim, não sei se isso aqui vai permitir botar, vai. Aí botaria aqui Julia, Java e JavaScript, só com J. É o DevJ, DevJ, tá bom? E uma outra pessoa aqui poderia ter a sua lista de linguagens apenas Python, olha, só com 2 elementos. E um outro bebezinho aqui poderia não saber ainda nenhuma linguagem de programação. Como é que a gente iria fazer o arranjo disso? Só para a gente fechar aqui, para você se libertar. Vejam só, a primeira dimensão é matriz, que no caso são os alunos, é o aluno, né? O nome da variável nossa aqui é alunos. Nós chamamos novo aluno botando um outro vetor. Na posição 0 tem um vetor, na posição 1 tem um vetor, na posição 2 tem um outro vetor. Então, nós temos 3 alunos. Só que dentro de aluno, por que o aluno também, na sua quarta posição, em vez de receber um valor atômico aqui, uma string, um inteiro, um float, por que ele não pode receber uma outra lista? Poderia receber uma outra lista. Então, na quarta posição, e só na quarta posição, é que nós temos um vetor. Olha que maravilhoso isso. Mas é só para pensar por enquanto, não precisa fazer isso agora, tá bom? Então, qualquer estrutura de dados que você pensar, você consegue materializar aqui. Tudo bem, pessoas? Deixa eu parar aqui a apresentação. Tá bom. Deixa eu fechar aqui. 17 pessoas, tá maravilhoso. A gente grava os demais, olha mais tarde. Alguém quer dar uma palavrinha aí de fechamento? Eu vou copiar esse terminal aqui certinho, botar no GIST, e eu vou botar do lado da videoaula lá e lá nos materiais complementares também. Tudo bem, Everson?
Tudo, professor. Tudo bom. Que bom. O Renan, viu? Cadê o Renan? Renan? Não existe. Não existia um Renan antigamente, Renan Almeida, não sei, cadê ele? A Michelane, não sei onde é que ela anda. A Michelane deve ter ido para o Canadá, que ela queria ir. Não sei se já está tendo voos para lá. O Ryan Michael deve estar no Reino Unido. Tinha um Ryan na sala também, gente? Acho que tinha, né? Chegou uma aqui, mandou uma mensagem aqui de Portugal. Tá bom, o Renan, né? Chegou aqui de Portugal. Muito bem, interromper gravação.